Muito boa tarde a todos, espero que todos estejam maravilhosamente bem. Pois bem, chegamos aqui, hoje 16 de maio de 2023, um dia ensolarado na capital do sol, esperando a chuva, esperando o frio, mas ele não chega. Bem, hoje eu quero tratar um assunto muito sério. Você está ouvindo o barulho, o pessoal andando aqui nos corredores. O povo é assim mesmo, não tem o menor constrangimento. A educação é zero desse povo que anda por aqui. Faz um barulho ensurdecedor às vezes. Mas enfim, estou aqui para vir conversar com vocês a respeito da concessão de medicamentos pela via judicial, por via judicial. Isso tem sido um tema muito debatido e questionado, e as pessoas às vezes não entendem, acham que é de toda forma, e às vezes, por vezes, as pessoas acham que não tem o direito, quando de verdade tem o direito de conseguir as suas medicações pela via judicial. Medicamento pela via judicial são pedidos que nós fazemos à justiça daquelas medicações que às vezes, não todas, mas às vezes estão fora do RENAME, que é um relatório, uma relação nacional de medicações. Vou usar esse termo assim para ficar mais prático. E infelizmente, lamentavelmente, nós temos visto que muitas pessoas têm tido dificuldades de ter acesso a essas medicações, até porque muitas vezes o SUS ele não tem, mas também, de igual modo, não diz porque não vai dar. E muitas pessoas chegam necessitadas dessas medicações sem ter o documento base, que é a negativa do Sistema Único de Saúde, do SUS. Eu pedi a medicação e o SUS não teve. E nós temos aí exemplos muito interessantes de medicamentos que vão desde tratamento para Parkinson até medicamentos de altíssimo custo. Tivemos aqui no escritório um caso de uma senhora do interior que o medicamento dela perfaz mais de R$500 mil. E é um tratamento para um tipo de úlcera atópica, um tipo de doença de pele. E graças a Deus ela já está fazendo uso da medicação e tem dado tudo certo. Com a bênção de Deus na vida dela, ela está aí tocando a vida. Agora, um detalhe é importante. Você quer receber a medicação pelo SUS e o SUS não dá? Precisa preencher aí pelo menos 3 requisitos. E esses 3 requisitos estão baseados no tema 106 do STJ, que é para as medicações off-label, ou off-label, que são as medicações que não estão dentro do RENAME, ou alguns casos das medicações que estão no RENAME, mas a administração pública tem negado. E aí eu vou dar um exemplo clássico. Prolopa HBS, para tratamento antiparkinsoniano. Eu vivenciei uma situação dessa muito difícil, em que a pessoa precisava da medicação, está no RENAME e o Sistema Único de Saúde não forneceu. Também falo da questão das medicações destinadas às pessoas com TEA, as pessoas com autismo, que muitas vezes a medicação é caríssima, as famílias já custeiam um tratamento muito difícil, muitas delas são beneficiárias de um benefício assistencial do INSS, de um BPC, não tem a menor condição de custear essa medicação e ficam à mercê do Sistema Único de Saúde, que por sinal não tem feito a sua parte desde sempre, não é de hoje, não é de ontem, é de todo sempre, desde que Brasil é Brasil. Então, com base no tema 106 do STJ, nós podemos lutar e pedir a execução dessa entrega dessa medicação aos pacientes. Esse tema diz que precisam ser preenchidos 3 requisitos. Primeiro, é necessário, é indispensável que haja um laudo médico do SUS, subscrito pelo médico do SUS, dizendo que a medicação ela é indispensável e que somente ela pode lograr êxito no tratamento. Ah, Xavier, mas só o médico do SUS? Não, eu já vi casos em que médicos particulares prescreveram e a administração pública, União, Estado ou município tiveram que fornecer
a medicação, certo? Mas tudo isso por via judicial. Segundo ponto, segundo requisito primordial, é que essa medicação ela tenha registro na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por quê? Existem pessoas que prescrevem, médicos, vou dizer assim, que prescrevem medicações esdrúxulas. O que são medicações esdrúxulas? Vou explicar. Medicações esdrúxulas são aquelas medicações sem registro na Anvisa, são medicações desconhecidas da ciência brasileira. Então fica muito difícil. Eu preciso tomar medicamento Y, apesar de existir um Y, né? Mas preciso tomar medicamento X. Mas ele tem no Brasil? Está à venda no Brasil? Não, só vende nos Estados Unidos. Tem registro na Anvisa? Não tem, fica muito difícil. Obviamente existem decisões de tribunais superiores de medicações milionárias, o Estado brasileiro sendo obrigado a fornecer, mas assim, são decisões excepcionais em quadros gravosos de enfermidades que carecem de fato dessa intervenção estatal imediata, sob risco de morte do paciente. Mas em regra, é necessário que a medicação tenha um registro na Anvisa. Tem medicações aí que tem 10, 15, 20 registros. Me lembro que um dia eu ajuizei uma demanda contra um município aqui do Rio Grande do Norte, pedindo, além de outras medicações, pantoprazol. O pantoprazol, só na primeira página já tem 18 registros na Anvisa. E o ente municipal questionou, o juiz questionou a decisão judicial dizendo que não tinha registro na Anvisa. Ora, 18 registros é algo assim, muito pouco será para o entendimento do ente municipal. Está vendo que as rodas continuam, as pessoas são mal educadas. Dá vontade de abrir a porta e dizer assim: se cala, por favor, se cala, por favor. Mas enfim, vamos lá. Além disso, além desses dois requisitos, é bom porque a gente descontraria um pouco, né? Além desses dois requisitos do laudo médico subscrito pelo médico do SUS e do registro da Anvisa, o tema 106 do STJ preconiza que também ocorra hipossuficiência financeira, ou seja, a pessoa que está pretendendo obter essa medicação por via judicial, além de necessitar de um laudo médico do SUS, subscrito por médico do SUS, a medicação ter registro na Anvisa, é primordial que haja hipossuficiência financeira para esse paciente. Por quê? É preciso demonstrar a sua incapacidade financeira para adquirir esse medicamento. Porque se o cidadão tem condição de comprar um medicamento, obviamente a obrigação de fornecer a saúde de forma integral é do Estado, da União, Estados e municípios. Porém, se alguém tem condições de custear isso, é meio que incoerente, de certo modo, pedir ao Estado, pedir ao SUS que forneça, obstando muitas vezes o recebimento por outra pessoa. Então, o STJ, ao julgar esse recurso repetitivo, quando definiu a tese do tema 106, ele deixou bem claro: laudo médico subscrito pelo SUS, registro na Anvisa da medicação e hipossuficiência financeira do paciente. De posse desses três requisitos, o judiciário não pode se negar a obrigar os entes públicos a fornecerem as medicações, ainda que não estejam listadas no RENAME. Eu fui buscar uma losartana de 50 miligramas e o município disse na secretaria que não tem previsão. Justiça. Eu fui buscar um captopril, medicamento para hipertensão arterial. Não tem previsão. Justiça. Eu estou precisando de AS infantil. Não vão me dar. Justiça. Os entes públicos são obrigados à promoção da saúde. E com o preenchimento desses três requisitos, queridos, não há razão, não há motivação. Eu desconheço.
E olha que eu litigo em todos os caminhos processuais, o estadual e o federal. Às vezes no estado os juízes ou os assessores não têm tanto conhecimento a respeito, ou talvez tenham sido pouco provocados nesse tipo de demanda, e eles às vezes têm decisões que a gente combate no tribunal, mas decisões ruins, indeferem, liminares. Mas a Justiça Federal, diga-se de passagem, se os requisitos estiverem preenchidos, pode ser o preço que for, Digo por experiência própria, que graças a Deus tenho visto a Justiça Federal agir com muita decência e legalidade, fazendo valer a lei, fazendo valer a jurisprudência, a legislação, fazendo valer aquilo que os tribunais superiores têm decidido. Então, se você, meu amigo, se você, minha amiga, está com dificuldade com a medicação para o seu filho, para o seu parente, para o seu irmão, seu amigo, para alguém, se você tem alguma dificuldade com medicação, não se turbe o vosso coração. Se você consegue preencher esses 3 requisitos do laudo médico subscrito pelo SUS, com algumas exceções de laudos médicos particulares, registro na Anvisa e hipossuficiência financeira, não perca o seu tempo dando inúmeras viagens na Secretaria de Saúde que não lhe forneceu a medicação. Entre, busque o seu direito, vá em frente, lute, não abra mão e saiba, se é justo, se é legal, você tem o dever de buscar o que é seu. Porque direito é dar a cada um o que é seu, desde que cada um tenha o que receber. Tá bom? Isso é uma frase antiga, a frase de Jean-Jacques Rousseau, complementada por Ulpiano. Direito, ou justiça, melhor dizendo, é dar a cada um o que é seu, desde que cada um tenha o que receber. Tá certo? Se você cumpre os requisitos, está precisando, tem necessidade dessa medicação com urgência, com emergência, não fique de braços cruzados, não fique parado. Contrate um advogado de sua confiança, ajuize a ação e busque valer o direito que está em suas mãos. Que Deus abençoe, tenhamos uma excelente tarde e até uma próxima, se Deus quiser.